Olá pessoal do 8º ano, vamos à correção de mais uma atividade, começando pela questão 1. Diz: Felipe hoje tem 74 anos, 44 anos, desculpa. Escreva no caderno uma expressão algébrica que representa a idade dele, tá certo? Que ele teve há X ano passado, né? Anos que passaram. Então, se a idade dele hoje é 44, há X anos ele tinha 44 menos X. Antes, né, dele completar 44, porque 44 menos X. E ele vai saber também a idade dele daqui a Y ano. Então, com idade passado mais Y ano, né? Então, se a idade dele é 44, daqui a Y ano ele vai ter 44, mais a quantidade de anos que se passou, que é Y. Então, 44 menos Y, menos X anos atrás, né? Isso, por isso que é menos X anos, ou seja, a idade que ele tem hoje menos a quantidade de anos que ele tinha aqui atrás, né? Passado, né? E 44 mais Y daqui a Y ano, com a idade dele, então 44 mais Y. A questão 2, a segunda questão: Ivo comprou uma calça de R$150 e duas camisas. Letra A. Escreva no caderno uma expressão algébrica que representa o valor a pagar nessa situação. Use a letra X. Então ele comprou uma calça por R$150, mais duas camisas, não é isso? E o preço dessa camisa eu não sei. Então o preço de uma camisa eu não sei. Ele pede para representar por quê na questão? Por X. Então ele comprou uma calça de R$150, mais duas camisas cujo preço de cada um é X. Então duas vezes o preço da camisa, 2X. Então eu vou ter 150, mais eu faço duas vezes X, 2X. Então a expressão seria 150 mais 2X. Letra B, ele pergunta o que representa a letra X neste caso. A letra X representa, já temos aqui em cima, eu tenho colocado, o preço de uma camisa. Então X representa o preço de uma camisa, não é isso? A letra C, se o preço de uma camisa é R$80, então se o preço de uma camisa é R$80, ele quer saber quanto o Ivo gastou. Então quanto ele gastou? Então ele comprou a calça de R$150, não foi? Mais duas vezes o preço da camisa, duas camisas, 2X. Então o preço da camisa não é 80, então eu vou ter 150 mais duas vezes 80, 160. Vai dar quanto? 150 mais 160, 310. Então Ivo gastou R$310. É isso? Questão 3. Ele fala o seguinte: em um retângulo, o comprimento de um lado mede 4 centímetros a mais do que o outro. Representando por X a medida de comprimento em centímetros do menor lado, escreva no caderno as expressões algébricas que representam. Letra A medida de comprimento em centímetro do maior lado. Tá certo? Então ele diz assim, ó, ele tem um retângulo, beleza? Então um retângulo. Ele diz que a medida do menor lado é X, a medida do lado menor é X, esses dois lados aqui paralelos, a medida menor é X. E ele diz que a medida do lado maior do retângulo, ele mede 4 centímetros a mais, do que o lado menor. Então se o lado menor mede X, o lado maior vai medir X mais 4, porque ele é 4 centímetros a mais, então o lado menor, a medida do lado menor, adicionado 4 centímetros. Então seria a medida do lado menor é X, adicionado 4 centímetros, ficaria X mais 4. Não é isso? Então eu tenho a resposta da letra A. B. A medida de perímetro em centímetro do retângulo. Para obter a medida do perímetro, a gente sabe que o perímetro é a soma de todos os lados. Assim, colocando aqui, ó, X mais 4, né? O lado maior vai medir X mais 4. É a soma de todos os lados. Então é só somar todos os lados aqui, ó. Vou pegar esse lado que mede X, vou somar com esse, que é X mais 4. Vou somar
com esse que é x, que vou somar com esse que é x mais 4. Tá certo? Aí eu vou fazer aqui, ó, o seguinte, ó. Vou pegar primeiro, vou juntar o x, ó. X mais x mais x mais x. Um x mais um x mais outro x mais outro x. Eu vou ter o quê? 4x. 1, 2, 3, 4. 4x. E agora eu vou somar o 4. 4 mais 4, 16. Então vai ficar 4x mais 16. Tá certo? Primeiro você soma as letras. Depois você vai somar os números. X mais x, 2x. Mais um x, 3x. Mais outro x, 4x. Aí 4 mais 4, desculpa, o que eu fiz foi multiplicar. 4 mais 4, 8. Desculpa, pessoal. Letra C. Na letra C, ele vai fazer o seguinte. Na letra C, ele pede para que você... a medida de área em centímetros quadrados da região retangular correspondente. Para calcular a área de uma região retangular, o que é que faz? A área da região retangular é pegar, multiplicar o comprimento pela largura, ou então base pela altura, tanto faz, né? Então, ó, vou pegar aqui a medida de um lado, a ordem dos fatores, eu vou pegar x, que é a largura, vou multiplicar pelo comprimento, que é x mais 4. Tá certo? Eu vou utilizar aqui a propriedade distributiva da multiplicação, que diz, ó, o fator que está fora vai ser multiplicado por todos os fatores de dentro do parênteses. Não é isso? Então eu vou fazer, ó, x vezes x, x ao quadrado. Não é isso? X vezes x, x ao quadrado. Aí você pode perguntar, por que, professor, que x vezes x é x ao quadrado? É o seguinte, ó, x vezes x. Aqui eu tenho produto de potência de mesma base. Quando não tem um expoente é 1, quando não tem um expoente é 1. Ó. Repete a base que é x e somos o expoente. 1 mais 1, 2. Por isso que fica x ao quadrado. Mas, eu vou fazer, ó. X eu vou multiplicar por 4. X vezes 4. 4 vezes x. 4x. X vezes 4, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu vou ter, ó. A área é x ao quadrado mais 4x. Resposta é da letra C. Tá certo, pessoal? A questão 4 diz o seguinte. Examine esses monômios. Tem alguns monômios aí que estão retirados o coeficiente e a parte literal. Aí lá embaixo, escreva no caderno o coeficiente e a parte literal de cada monômio. Lembrando, coeficiente é o número, né? Isso, parte literal é a letra. Eu tenho aqui, na letra A, xy. Quem é o coeficiente? Se eu não tenho nenhum número multiplicando xy, o pessoal vai dizer, né? Não tem, a gente diz que é quem? Quando não aparece, né? Quando não aparece nenhum número multiplicando xy, eu digo que é 1. Então o coeficiente é o número, então seria 1. E a parte literal seria as letras, então seria quem? xy. Então o coeficiente é um número, tá certo? Que está multiplicando as letras, que é a parte literal. Então o que é que está multiplicando xy aqui? É 1. Então 1 seria o coeficiente, xy seria a parte literal. Na letra B, quem seria o coeficiente? O coeficiente é o número, então seria quem? Menos 2/3, tá certo? E quem seria a parte literal? Aqui, ó, t ao quadrado, a letra, tá certo? Aqui, quem seria o coeficiente? Vocês observam que não aparece nenhum número multiplicando c ao quadrado, d ao cubo. Então, de que é quem? É 1, tá certo? Observe que aqui tem um sinal de menos, então, coeficiente seria menos 1, tá certo? Então, menos 1. E quem seria a parte literal? c ao quadrado, d ao cubo, tá certo? Observe que aqui na letra D eu tenho a ao quadrado sobre 5. Quem está multiplicando a ao quadrado é 1. Não é isso? Se eu não tenho nenhum número multiplicando a ao quadrado, eu digo que é 1. Então, quem é o coeficiente? O coeficiente seria essa fração aqui, ó. 1/5. 1 sobre 5. O 1 aqui que está multiplicando ao quadrado sobre 5, que é o denominador aqui, ó. Tá vendo? Desse monômio. E quem é a parte literal? A ao quadrado. Aqui, quem é o coeficiente? Menos 10 é um número. Parte literal, a elevado à quarta potência, tá certo? Coeficiente, 2/3. Parte literal é a letra, quem é? xy. Coeficiente é o número, né? Então não tem, eu digo que quem está multiplicando é 1, então eu posso afirmar que o coeficiente é 1. Parte literal, x ao cubo. Aqui, coeficiente, quem é o coeficiente? É o número, então é menos 20. Menos
20. Parte literal, as letras AB, que é o coeficiente aqui, ó, 1,5. Parte literal, todas as letras, x, y ao quadrado. Coeficiente, quem está multiplicando A ao quadrado, B ao quadrado é 1, então o coeficiente é 1. E a parte literal, A ao quadrado, B ao quadrado, não é isso? A questão 5 é sobre monômio semelhante. Quando é que o monômio ele é semelhante? Ele vai ser semelhante quando ele possui a mesma parte literal, ou seja, as letras elas são iguais, tá certo? Então vamos observar cada caso na questão 5 e identificar quais pares de monômios são semelhantes, tá certo? Então, analise os monômios na questão 5 de cada item e escreva no caderno se eles são ou não são semelhantes. Então, ó, a gente vai observar se eles são semelhantes ou se não são semelhantes. Então, para que ele seja semelhante, como eu falei, ele tem que ter a mesma parte literal. Então, aqui ó, tem um x ao quadrado, aqui eu tenho um x ao cubo. São iguais? Não, porque aqui eu tenho um x elevado ao quadrado, aqui eu tenho um x elevado ao cubo. Então, elas não são semelhantes. Você vai dizer que não, tá certo? A próxima, a letra B, 7xy ao quadrado, não é isso? E, desculpa, 7xy ao quadrado não, 5xy ao quadrado e 7xy ao quadrado, não é isso? Ele pergunta se eles são semelhantes. Sim, você vai afirmar que sim. Mas por que, Leonardo, que eles são semelhantes? Olha, aqui eu tenho um x, aqui também tem um x, ó, igual, x, x. Aqui eu tenho y ao quadrado, aqui eu também tenho y ao quadrado, são iguais, beleza? Então sim, eles são semelhantes. A letra C, eles também são semelhantes, ó. Eu tenho um y e aqui eu também tenho um y, são iguais, tá certo? Na letra D, eles também são semelhantes. Sim, eles são semelhantes. Por quê? Aqui eu tenho um x, aqui eu também tenho um x, ó. Não são iguais? Então, beleza. A parte literal sendo igual, então nós temos que esses monômios, eles são o quê? São semelhantes. Vamos para a letra E. Eu tenho 7AB e tenho 6BA. Leonardo, eles são semelhantes? Também são semelhantes. Como assim que eles são semelhantes? Aqui eu não tenho um A, aqui eu também tenho um A. Aqui eu tenho um B, aqui também tem um B. Não importa a ordem, se lembre. A ordem dos fatores não altera o produto. Lembre que 7 está multiplicando A, que está multiplicando B. 6 está multiplicando B, que está multiplicando A. Então não vai alterar o produto, a ordem dos fatores. Então se aqui eu tenho um A, aqui eu também tenho um A, beleza. B e B, beleza. Então são semelhantes. Aqui eu tenho um X, aqui eu tenho um X ao cubo. Já observe que não são semelhantes. Aqui eu tenho um X, diferente de X ao cubo. E aqui eu tenho um Y ao cubo e aqui eu tenho um Y. Então eles não são semelhantes. Aqui também eles não são semelhantes. Mas por que eles não são? Aqui eu tenho um X, aqui eu tenho um Y. Totalmente diferentes, não é isso? Aqui eu tenho um A, aqui eu também tenho um A. Então sim, são semelhantes. Mesma letra. Aqui eu tenho um XY, aqui também eu tenho um XY. X, X, Y e Y. Então também são semelhantes. Aqui eu tenho 10mn e aqui eu tenho 10nm. Observe que a ordem muda, mas isso não importa, tá certo? A ordem muda. Eu tenho N, tenho um M, tenho um M e tenho um M. Então são semelhantes, beleza? Na questão 6, ele diz assim, ó. Escreva no caderno o que é pedido em cada item. Depois, compare suas respostas com as dos colegas. Letra A. Dois monômios semelhantes, cujos coeficientes são números opostos. E o coeficiente são números opostos. Quando é que os números são opostos? Quando eles têm sinais contrários. Então vamos pensar aqui no seguinte, ó. Menos 3xy e 3xy. Menos 3 e 3, eles são opostos? São. Um negativo, outro positivo. Xy, xy tem a mesma parte literal. Então eles são o quê? São monômios semelhantes. E os seus coeficientes são opostos. Certo? Vamos colocar outro exemplo aqui. 13a ao quadrado. 13a ao quadrado. O oposto de 13 seria o quê? Menos 13. E para que seja semelhante, ele tem que ter a mesma parte literal. Então, menos 13a ao quadrado. São dois exemplos, mas a gente sabe que tem infinitos exemplos. Eu pedi um exemplo, coloquei dois, né? Aí na situação, na letra A. Letra B, dois monômios semelhantes cujos coeficientes são números inversos. Ó,
Vou colocar aqui, ó, 5AB, tá certo? E o inverso de 5 é quem? É 1 sobre 5, AB. Mesma parte literal, e 5 e 1 quinto são o quê? Inversos. 5, quem está dividindo 5, né? 1. O inverso de 5 sobre 1 é 1 sobre 5, não é isso? Vamos colocar aqui, ó, 7 A ao quadrado. O inverso de 7, quem está dividindo 7, né? 1. O inverso seria quem? 1 sobre 7. E para que ele seja semelhante, tem que ter a mesma parte literal. Então, A ao quadrado. Letra C. 2 monômios semelhantes a 5ax ao quadrado. Eu quero 2 monômios semelhantes a 5ax ao quadrado. Então, para que ele seja semelhante a 5ax ao quadrado, ele tem que possuir a mesma parte literal. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 10ax ao quadrado. É semelhante, é a mesma parte literal. Vamos colocar mais um. 8ax ao quadrado. Também tem a mesma parte literal. Então, beleza. Letra D. Um monômio que não é semelhante a 5ax ao quadrado. Ele quer um monômio que não seja semelhante a 5ax ao quadrado. Pode ser, por exemplo, 3AB. 3AB. Não tem a mesma parte literal. Pode ser, por exemplo, 4xy. Pode ser, por exemplo, 9a ao quadrado. Não tem a mesma parte literal, então eles não são semelhantes, não é isso? Então tem várias possibilidades nessa letra D, assim como na C, na B e na A, beleza? Na próxima questão, nós temos o seguinte, na questão 7. Qual desses monômios são semelhantes? Então, quais dos monômios que nós temos aqui, no exemplo, tá certo? São semelhantes. Então a gente vai observar 1/3 de AB, 2x, 3a elevado ao cubo, 4ab, menos 1,5ab e 2/3 de x. Tá certo? Então, para que ele seja semelhante, ele tem que ter a mesma parte literal. Então, qual é que tem a mesma parte literal aqui? Ó, AB, AB e AB. Então, seria 1/3 de AB, 4AB e menos 1,5AB. Eles são semelhantes porque esses 3 monômios eles possuem a mesma parte literal. Beleza? Só que aí a gente ainda tem outra situação aqui que são semelhantes. Quem é? 2x e 2/3 de x. Também tem a mesma parte literal, x e x. Então são semelhantes. Essa primeira letra A, letra D, letra E, são semelhantes porque todos têm a mesma parte literal, a B. E também a letra B e a letra F. Também tem a mesma parte literal, x. Beleza? Então, são daí os que são semelhantes. 3a ao cubo, eu não tenho nenhum com a mesma parte literal, então ele não é semelhante a nenhum desses monômios, tá certo? A questão 9, a 8 não faz, né? A expressão algébrica 3 raiz quadrada de x, ou 3 que multiplica x elevado ao meio, e a expressão algébrica 2 sobre x, ou 2 que multiplica x elevado a menos 1, tá certo? Não são considerados monômios. Converse com o colega e justifique o porquê disso. Ele diz assim, pessoal, que para que seja uma expressão algébrica, para que seja um monômio, tá certo? Um monômio é expressão algébrica, né? Então, a letra, ele nunca pode aparecer dentro de radical, tá certo? E a letra, ele nunca pode aparecer no denominador. Vamos ver um assunto lá na frente que é justamente isso aqui, restrição para o denominador, tá certo? Então, para que seja uma expressão algébrica, nunca pode ter letra dentro de raiz, tá certo? E também nunca pode ter letra no denominador, no caso das frações, tá certo? Aí aqui, esse valor é a mesma coisa que esse é a mesma coisa que esse. Mas como não? 3 que multiplica x elevado ao meio. Como é que faz isso aqui? É 3 que multiplica. Isso aqui, ó, potência com expoente fracionário. Então, o que é que faz? Vou transformar em raiz. O x vai ser o radicando, 1 vai ser o expoente e o 2 vai ser o índice. Aí você já vira esse conteúdo, vai ficar 3 vezes
A raiz quadrada não precisa colocar o índice, x elevado a 1 é x. Então vai ficar 3 vezes raiz quadrada de x, que é 3 raiz quadrada de x. O mesmo valor que a gente tem aqui. E aqui do mesmo jeito, ó, 2 que multiplica x elevado a menos 1. Lembrando que aqui vai ficar 2 que multiplica. Eu tenho o inverso de x. Quem é o inverso de x? Quem está dividindo x aqui, né? 1. Então, 1 sobre x. E eu mudo o sinal. A negativa vai ficar positiva. Então vai ficar 2 vezes 1 sobre x elevado a 1 dá o próprio 1 sobre x. 2 vezes 1, 2. Fica 2 sobre x. Justamente o valor que nós temos aqui. Então, na primeira expressão algébrica, o x tem expoente fracionário. Quando ela tem expoente fracionário, eu consigo transformar em uma raiz, tá certo? E observo que essa raiz tem letra no denominador, beleza? Se tem letra no denominador, ele não é expressão algébrica. E nesse segundo caso aqui, o x tem como expoente o número inteiro negativo, ó. X é menos 1, é negativo, é um número inteiro negativo. Então, se eu for resolver isso aqui, eu vou ter 2 sobre x, como a gente fez aqui, ó. E não pode ter, para que seja expressão algébrica, não pode existir letra nem no denominador, nem na raiz. Então, espero que vocês tenham gostado da correção. Até a próxima, se Deus quiser. E, assim, qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no grupo do WhatsApp.